is a map of the world, is a map of the world. You can see she's a beautiful girl, she's a beautiful girl. Clonagem. Clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo, micro-organismo, vegetal ou animal. Clonagem em biologia é o processo de produção nas populações de indivíduos geneticamente idênticos. Clonagem em biotecnologia refere-se aos processos usados para criar cópias de fragmentos de DNA. Em julho de 1996, nasceu o primeiro mamífero clonado, batizado de Dolly. Esse projeto gerou inúmeras reações contrárias e favoráveis à sua realização. Dolly foi símbolo de tanto destaque e controvérsias porque foi o primeiro mamífero a ser clonado. Tal procedimento foi feito a partir de células adultas. O núcleo de uma célula das glândulas mamárias de uma ovelha adulta da raça Finn Dorset foi transferido para um ócito com o núcleo removido de uma fêmea da raça Scottish Blackface. Outra ovelha de cabeça preta gerou Dolly, que nasceu idêntica ao primeiro animal citado. Tipos de clonagem: clonagem terapêutica, clonagem reprodutiva, clonagem induzida e clonagem natural. Clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva em animais é uma técnica que permite criar uma cópia de um indivíduo. Consiste na fusão de uma célula somática, ou seja, diferenciada. Clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos, mas que diferem no plato da blástula. Clonagem natural. A clonagem é natural em todos os seres originados a partir de reprodução assexuada, ou seja, na qual não há participação de células sexuais. Clonagem induzida. A clonagem induzida é feita a partir de um processo no qual é retirado de uma célula o núcleo e de um óvulo a membrana. A junção dos dois depois é colocada numa barriga de aluguel, ou mesmo em laboratório para a clonagem terapêutica. Cada indivíduo possui o seu próprio DNA, que é único. Com base nesse princípio, em 1984, foi possível desenvolver uma técnica que visa identificar porções de DNA, denominada DNA fingerprint. No DNA, encontram-se sequências que se repetem ao longo da molécula, cujo número e tamanho variam de indivíduo para indivíduo. A partir de uma pequena amostra de material biológico, que contém material genético, como um fio de cabelo, por exemplo, é feita a extração do DNA. Esse DNA é fragmentado em pequenos pedaços de tamanhos diferentes. Depois são colocados no meio apropriado, como por exemplo um gel, e submetidos a um campo elétrico que vai provocar a deslocação desses pedaços com velocidades diferentes. A distância que o fragmento percorreu a partir do ponto de aplicação é comparada com a distância que os outros fragmentos de tamanhos conhecidos percorreram no mesmo gel. Logo depois é feita uma análise, onde será possível identificar o grau de parentesco entre as pessoas. Ao analisar pequenas quantidades de sangue, cabelo, sêmen ou qualquer outro tecido encontrado no local do crime, é possível utilizar a técnica de DNA fingerprint, que depois de ser comparado com os dados do suspeito, pode fornecer pistas favoráveis para a resolução do crime. Transgênicos são organismos que possuem em seu genoma um ou mais genes de outra espécie, que são inseridos em seu organismo por processo natural ou por métodos de engenharia genética. O DNA do organismo doador é extraído e colocado em vetores. Esses vetores são colocados em meio a bactérias, que já são transgênicas e têm a capacidade de captar os vetores e fazer réplicas deles. Então, várias bactérias estarão carregando um pedaço diferente do DNA doador e apenas uma cultura de bactérias chamada de biblioteca de DNA vai ser capturada e inserida no organismo receptor dentro de um vetor. As técnicas para fazer essa transferência variam muito. Pode ser por eletroporação ou biobalística. Os organismos têm a sua estrutura geneticamente modificada para obter novas características diversas. Essa alteração, feita em laboratório, pode buscar tanto a melhora nutricional do alimento, como tornar uma planta mais resistente a agrotóxicos, pragas e pesticidas. Os avanços da engenharia genética buscam a cura para muitas doenças. Uma delas é a talassemia, quando a pessoa tem atraso no crescimento, anemia e a distrofilia de Duchenne,
que é quando ocorre a degeneração dos músculos, e a síndrome de Patau. A pessoa que tem síndrome de Patau tem número anormal de dedos e lábios leporinos. Também busca cura para a síndrome de Edwards, que é quando a pessoa tem dificuldade de abrir a mão e a boca, e também busca uma cura para a fibrose cística. O pulmão e o pâncreas funcionam mal e a pessoa tem dificuldade na respiração. O que se pode notar em comum nessas doenças é que elas são pouco conhecidas pelas pessoas, porém têm grande importância para quem precisa ser curado e quem estuda a cura. O que se pode perceber e o que é comprovado por estudos é que a engenharia genética é uma nova ciência que nunca se tornará antiga ou será deixada de lado, pois através dela, curas de doenças, fabricação de medicamentos, novas fórmulas de remédios serão descobertos. Porém, com todo esse avanço, novas doenças, bactérias e fungos serão descobertos, infelizmente. Então a engenharia genética sempre irá gerar polêmica de todos os lados de algum modo, tendo sempre aqueles que são contra, como a igreja, ou a favor dessas novas descobertas.